Ceará 1, Flamengo 1. Vamos falar sobre os melhores momentos que ocorreram no jogo de ontem, domingão. Flamengo perde Jorginho para duelo contra o Mirassol no Brasileirão. Arrascaeta sente desconforto e pode ser novo problema no Flamengo. Saiu mancando, não teve jeito. Vídeo de Samuel Lino pós-jogo gera preocupação para a torcida rubro-negra. Flamengo se representa de olho em decisão contra o Atlético Mineiro. Hulk rasga elogios a Filipe Luís. Filipe Luís distribui responsabilidade em erro de Rossi. Disse ele, falha da equipe. Essa e muitas mais outras informações você vai ver comigo no vídeo de hoje. Mas antes de seguir com notícias do Flamengo, você, irmão, precisa deixar aquele like maroto nesse vídeo. Se você não é inscrito no canal DNA Rubro Negro, se inscreva no canal, ativa o sininho para não perder nenhuma novidade. Porque é de graça, irmão. Você não paga nada. Nenhum centavo vai sair do seu bolso. E você vai estar ajudando, com certeza, o canal a crescer, né? Fortalecendo o nosso trabalho. Lembrando que eu e você possuímos um DNA rubro-negro e amamos o Mengão. Sem mais delongas, vamos para o vídeo de hoje. Falando sobre a noite, noite de ontem, né? Noite de domingo, Flamengo e Ceará empataram por 1-0 lá na Arena Castelão pela 18ª rodada do Campeonato Brasileiro. Arrascaeta marcou para o Mengão, que fez jogo ruim, não teve jeito, né? Um jogo muito ruim na segunda etapa. E vimos o Pedro Raul, que eu acho que é um péssimo jogador, empatar para o time da casa. Pedro Raul passou pelo Vasco, Botafogo, Corinthians, Goiás. Complicado, né? Vamos falar então sobre esse jogo de ontem, né? Noticiado aqui. Vamos lá. O Flamengo começou o primeiro tempo jogando muita bola, pressionando lá nos stories lá do Instagram, meus reels também, aqui nos shorts, eu tava o tempo todo postando Flamengo jogando muita bola, né? Com muita posse de bola, você já sabe disso, 70% a 30%. No primeiro tempo, o Flamengo já tinha dado 300 e poucos passes, enquanto o time rival 100 e alguns passes, 102 passes, alguma coisa do tipo. Então o Flamengo vinha num volume de jogo que você já conhece, torcedor do Mengão. Entretanto, aquilo que tu também conhece, que é a falta de objetividade, reina no Flamengo. Quase todo jogo é a mesma coisa. O Flamengo ontem tinha dado 8 chutes no primeiro tempo. 8 chutes. Que eu não gosto nem de falar que foi o gol. Porque apenas desses 8 chutes, 2 tiveram a direção do gol. Eu te faço uma pergunta. Que é isso, irmão? Que time ruim para finalizar. O Flamengo deu 8 chutes, dos 8, só 2 foram no gol. Enquanto o Ceará tinha dado apenas 4 chutes, se eu não me engano, e dos 4, 1 tinha ido pro gol. Então assim, ou 3 chutes, 1 no gol. O Flamengo precisa melhorar a finalização, não tem jeito, cara. Não tem jeito. O Bruno Henrique, só pra gente ter noção, o Bruno Henrique perdeu um gol, pô, ele zuniu a bola. O Plata fica correndo que nem um doido pra lá e pra cá, meu irmão. Samuel Lino na ponta esquerda jogou relativamente bem, sabe? Mas também não conseguiu ser muito efetivo. Porque o Flamengo precisa de um centroavante, que é o Pedro. E aí, assim, cabe aquela discussão, né? Eu, praticamente o tempo todo, vinha defendendo o Pedro, irmão. Porque um atacante como o Pedro, um centroavante como o Pedro, não pode ser descartado, irmão. E aí eu vi um monte de torcedor falando besteira. Ah, mas o Pedro... Irmão, essa correria que o Filipe Luís quer que o time jogue, cansa o jogador, irmão. E um centroavante precisa estar preparado para, na hora de fazer o gol, ter explosão, não pode estar cansado. Mas assim, vai botar isso na cabeça do Filipe Luís? Bem difícil. O cara tá com um pensamento, um estilo de jogo na cabeça e quer morrer com esse estilo de jogo. E ontem você percebe que o time tá exausto, o time tá cansado, irmão. Nunca reveza, não coloca outro jogador ali na zaga para revezar com o Léo Ortiz, Léo Pereira. Os caras estão cansados, irmão. Vamos lá, falar do gol. O Flamengo fez o gol com a Arrascaeta, né? Uma bola do Plata de cabeça, sobrou para a Arrascaeta meteu pro gol. O gol que o Flamengo sofreu de empate, teve falha do Rossi, sim, que aparentemente estava saindo do gol para tentar
espalmar a bola, né, fazer a defesa, mas não conseguiu. Ele meio que voltou, houve uma falha, mas ninguém subiu para cabecear praticamente com o Pedro Raul. Quem estava marcando era o Alexandre. Eu faço uma pergunta: o Pedro Raul é o cara mais alto do time Ceará, é um cabeceador nato. Como é que não tinha o Léo Ortiz ou o Léo Pereira, que são os maiores, marcando esse jogador? Ah, tá de brincadeira, meu irmão. Falha técnica básica, irmão. Léo Ortiz não cabeceia muito bem? Cabeceia. Léo Pereira não cabeceia muito bem? Cabeceia, né? Eles fazem gols com frequência de cabeça. Eles não são zagueiros? Como que não estavam marcando o maior ou maior em estatura do time do Ceará? É isso, o Flamengo no segundo tempo não jogou nada, um jogo fraco, ridículo. E aí, irmão, o Ceará veio crescendo e o jogo não teve jeito. Acabou empatado, um sabor amargo de fato. Agora, lembrando o seguinte: o Flamengo tá perdendo oportunidades, porque com o time milionário empatar com o Ceará tá completamente errado. E perdendo a oportunidade de se distanciar do Cruzeiro. Nós poderíamos estar com 2 pontos de diferença pro Cruzeiro. Ficamos aí no empate, o Cruzeiro ganhou do Botafogo, tá empatado. O Flamengo tem um jogo a menos, mas de novo, tem que saber aproveitar as oportunidades que estão sendo dadas nesse campeonato ao Flamengo. Se descolar. E aí poupa jogador no jogo contra o Atlético Mineiro, no jogo de ida das oitavas de final. Poupou jogador para fazer esse jogo ridículo contra o Ceará? Pelo amor de Deus. Felipe Luiz, toma cuidado, Felipe Luiz. Escalando errado, botou Juninho no final. Matheus Gonçalves, cadê o Matheus Gonçalves? Botou Vitor Hugo. Vamos lá, Flamengo perde Jorginho, mudando de assunto, Flamengo perde Jorginho para duelo contra o Mirassol no Brasileirão, tá? O Flamengo não poderá contar com o volante ali, o nosso meia, né? Na partida contra o Mirassol no próximo sábado, dia 9, no Maracanã, pela 19ª rodada, tá, do Brasileirão. O meio-campista recebeu o 3º cartão amarelo durante o empate contra o Ceará e vai precisar cumprir um jogo aí de suspensão. É uma perda lastimável. Tá? O Alan até entrou em um determinado momento, mas o Jorginho, ele é um cara diferenciado, né, irmão? Eu acho assim que quem deveria ter jogado era Jorginho e Alan, mas aí o Felipe Luiz de novo fica insistindo no Everton Araújo, colocando o Jorginho e o Everton Araújo. Ah, o Alan precisa descansar. Pô, mano, eu não tô entendendo o que tá acontecendo. É descanso o tempo todo. Todo jogo tem que descansar jogador. Com o Jorge Jesus não descansava. É complicado. Mas é isso, Flamengo sem Jorginho pro jogo contra o Mirassol, tá? Arrascaeta sente desconforto e pode ser novo problema do Flamengo. Então, mudando de assunto, fomos pro Arrascaeta, né? Arrascaeta sentiu um incômodo na coxa esquerda e precisou ser substituído no intervalo do jogo, tá? Quem entrou no lugar dele foi o Saul. O Saul entrou e jogou, acho que relativamente bem. Lembrando que Arrasca foi quem marcou o gol no primeiro tempo, aos 31 minutos, né, naquela jogada lá, contou com a participação do Léo Ortiz, nosso camisa 10 da zaga, e a cabeçada do Plata. Lembrando que, apesar de eu gostar muito do Léo Ortiz, também vem falhando demais nos jogos. Léo Pereira falhando, Léo Ortiz com passes absurdos, de erro, né? Passes que ele não errava. E aí, vamos lá. Esses dois jogadores, sim, se a gente for fazer uma análise, poderia estar entrando de vez em quando um jogador para substituir, porque o Felipe Luiz não usa o Cleiton, não quer usar o João Vitor, e aí os caras estão realmente desgastados. Mas é isso, a Arrascaeta sentiu dor, vamos ver o que depois os noticiários vão trazer de informação, né? O que o departamento médico vai soltar, se ele vai poder jogar contra o Galo aí na próxima quarta-feira, no jogo de volta, né? Na verdade, e o jogo de volta é lá no Galinheiro. Falando sobre departamento médico, vamos ver também o que vai ser divulgado aí sobre Samuel Lino. Por quê?
porque ele saiu mancando. Samuel Lino saiu mancando no último jogo agora contra o Ceará, tá? Não teve jeito, ó. Escolhido por Filipe Luís para iniciar o jogo, o ex-Atlético de Madrid ficou em campo durante todo o tempo, quase sempre ocupando o lado esquerdo do ataque. Ao fim da partida, foi visto mancando em direção ao ônibus do Flamengo, tá? Essa cena foi registrada na área que recebe a saída da delegação, tomada também ali por torcedores que tentam o último contato com os atletas. E aí? O que esse cara tá sentindo, irmão? Meu Deus do céu. Será? Será que Samuel Lino vai desfalcar também, pode desfalcar o Flamengo contra o Atlético Mineiro? Então seriam duas perdas, né? Torcer pro tanto a Arrascaeta quanto o Samuel Lino estiverem, que eles estejam bem para esse jogo aí contra o Atlético Mineiro. Flamengo se representa de olho em decisão contra o Atlético Mineiro. É isso mesmo, após o jogo do último fim de semana, ontem, domingão, o elenco do Flamengo desembarcou de madrugada no Rio de Janeiro. A representação do elenco está marcada para hoje, segunda-feira, às 15h30. Provavelmente você vai estar vendo o vídeo aí antes das 3. Eu tô gravando isso aqui meio-dia agora, quase 1 da tarde. A ideia é que a partir dessa representação o Flamengo consiga aparar as arestas, né, os erros cometidos nos últimos jogos, né? O jogo contra o Ceará teve o erro lá banal do Léo Pereira, e nesse jogo agora o erro do Rossi, mas da defesa dos dois zagueiros também do Flamengo. O que a torcida espera? Que o Filipe Luís consiga ajeitar a casa, porque uma eliminação para o Atlético Mineiro nessas oitavas de final, com certeza pode comprometer o trabalho do Mister. Por quê? Simples. Como é que o Flamengo poupa jogador no primeiro jogo? Porque a prioridade é o Brasileirão. E aí fica um disse-me-disse que não tem prioridade. Teve, porque poupou. Chega no Brasileirão, empata contra o Ceará. Agora, meu irmão, vou falar um negócio. A obrigação é ganhar contra o Atlético. Porque senão, de fato, a crise ela vai se instaurar no Flamengo. O Flamengo, meu irmão, o Flamengo tem um time milionário. Não pode, nunca dar os moles que tem dado aí contra o Atlético Mineiro, um time infinitamente inferior. O Ceará, porra, brincadeira, cara. O que eu e você esperamos como torcedor? Que o Felipe arrume a casa, que os jogadores joguem com vontade e que o Flamengo ganhe do Atlético nessa quarta-feira. Falando sobre Atlético, Hulk rasga elogios a Filipe Luís ao projetar duelo contra Flamengo na Copa do Brasil. É isso mesmo. Ao ser questionado pela imprensa se a vitória contra a equipe paulista, né, faz o alvinegro ganhar moral para quarta-feira, o camisa 7 minimizou a teoria e rasgou elogios ao time de Filipe Luís. Lembrando que o Atlético Mineiro, tá, galera, venceu o Red Bull Bragantino. No jogo de ontem, domingo, né? Então ganhou 3 pontinhos aí, o Flamengo empatou. E aí o Hulk foi perguntado, né, se dava mais moral ter ganhado do Red Bull, tá? E o Hulk ainda falou mais coisas. Vou fechar por aqui, ó. Se você tem um jogo importante como esse, que é a Copa do Brasil, contra o melhor time do país, sem dúvida não tem motivação maior. A concentração é a máxima, a vontade de vencer é lá em cima. Não que nos outros jogos não seja, mas quando você enfrenta os melhores, você quer ganhar dos melhores. E ainda, tá? Hulk falou assim, ó: na minha humilde opinião, o Flamengo é o melhor time do Brasil. Não só como elenco no papel, mas com o que apresenta também dentro de campo. Um time que joga muito bem. E a gente vai fazer um ótimo trabalho coletivamente para que, se Deus quiser, a gente consiga se classificar. Completou o camisa 7. E aí, para fechar, já que eu falei que o Hulk elogiou o Filipe Luís, a última fala dele foi a seguinte: são treinadores que trabalham muito esquema tático, estudam muito. O Filipe Luís, como jogador, era um cara extraordinário, muito inteligente dentro de campo, e agora está fazendo um trabalho espetacular como treinador. São 2 treinadores que estudam bastante, leem bem o jogo. Ele estava falando aí do próprio Filipe Luís e do Cuca, né?
que é o técnico do Atlético Mineiro. Galera, para o vídeo não ficar muito longo, eu vou ficando por aqui, né? O Felipe Luiz, eu tinha preparado algumas falas aqui do Felipe Luiz, tá? E aí eu vou até citar o que ele falou na coletiva. Ele comentou o seguinte, ó, decepção e gosto amargo, né? Resumindo aí o que aconteceu com o empate. Ele também saiu em defesa do Rossi, né? Dizendo que a responsabilidade não foi só dele, foi do coletivo, da equipe. Eu vi aqui um vídeo, até postei no Instagram, ele dá uma... Ele meio que dá uma desculpa e não dá ao mesmo tempo, dizendo que o Flamengo está tendo uma sequência ruim de jogos, né, vem jogando mal, mas isso não pode ser desgaste físico, porque poupou, então assim, foi meio controverso o que ele falou ali na coletiva, tá? E eu acho o seguinte, para fechar então esse vídeo, o Flamengo precisa entrar, irmão, com vontade de vencer o jogo. Não adianta você fazer um gol no primeiro tempo e voltar no segundo tempo e fazer um jogo ridículo, como foi feito. O Flamengo tem time. O Flamengo acabou de fazer 4 contratações contra o Jorginho. 5, né, para o Mundial. O Jorginho chegou no Mundial. São 5 contratações milionárias, irmão. Como é que você, com um time desse, você não consegue jogar em alto nível o tempo todo, pô? Alguma coisa está acontecendo de errado. Então o Flamengo precisa, através do seu técnico, que é a mente pensante, resolver esse problema. Fazer o Flamengo jogar bem todos os jogos é uma obrigação do Felipe Luiz. É uma obrigação dos jogadores jogar bem todos os jogos. Porque eu e você, torcedor, nós fazemos o nosso papel, que é apoiar. E um time milionário, porra, eu tô ficando com medo de daqui a pouco a gente viver aí o que a gente já viveu com Sávio, Romário e Edmundo. Que o Flamengo volte então a jogar bem, para que a nossa torcida, irmão, possa curtir de fato tranquilidades e os títulos que poderão vir esse ano. Meus amigos, vou ficando por aqui. Se você curtiu esse vídeo, já vai deixando aquele likezinho maroto. Se você não é inscrito no canal DNA Rubro Negro, se inscreva no canal e ative o sininho para não perder nenhuma novidade, irmão. Você sabe, isso aqui é de graça, você não paga nada por isso. E é claro que você ajuda o canal a crescer e fortalece demais o nosso trabalho. Lembrando que você e eu possuímos o DNA Rubro Negro. DNA Rubro Negro, irmão. E amamos o Flamengo. Saudações rubro-negras, para sempre Flamengo.